João, você sabe o que são grandezas? Não. Você pode me explicar? Entendemos por grandeza tudo aquilo que pode ser medido, contado. As grandezas podem ter suas medidas aumentadas ou diminuídas. Ah, então posso ter como exemplos de grandeza o volume, a massa, a superfície, o comprimento, a capacidade, a velocidade, o tempo, o custo e a produção. Isso mesmo, João. Você entendeu o significado de grandezas. Você sabia que em nosso dia a dia nos deparamos com situações em que relacionamos duas ou mais grandezas? Que tal você me dar um exemplo disso? Se for ao posto de combustível para abastecer o meu carro, quanto mais combustível eu colocar no tanque, mais irei pagar. Neste caso, as grandezas consideradas são o combustível em litros e o meu gasto em reais. Ótimo, João. Agora você sabe me dizer se, nesse seu exemplo, as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Nossa, Maria, você me faz cada pergunta. Claro que eu não sei responder a sua questão. Você que é a espertona da turma. Me esclareça, por favor. Vou utilizar o seu exemplo para te mostrar essa classificação das grandezas. Veja a tabela a seguir. João, você notou o que acontece com essas grandezas? Acho que sim. Quando aumentamos a quantidade de litros de combustível, o gasto também aumenta, de forma proporcional. Ou melhor, quando dobramos o número de litros, o gasto também dobra. Quando triplicamos o número de litros, o gasto também triplica. Ou ainda, se diminuirmos o número de litros pela metade, o gasto também diminui a metade. É isso? Sim, João, é isso mesmo. Quando temos grandezas que crescem juntas ou diminuem juntas, como você explicou, dizemos que elas são grandezas diretamente proporcionais, GDP. Tem mais uma coisa que eu queria que você notasse, João. Manda, Maria. Você se atentou que a razão entre as grandezas se mantém sempre constante? O quê? Calma, João. É simples. Veja. Se dividirmos o gasto pela quantidade de combustível, sempre obtemos o mesmo valor 3, que é a constante que eu te disse. Ah, entendi. Legal. Ok, já entendi o que são grandezas diretamente proporcionais. Mas, e as inversamente proporcionais? Que legal, João. Está interessado no assunto, hein? Estou sim, me dê um exemplo. Imagine que você vai fazer uma viagem com seu carro, que já foi abastecido. Digamos que você vá de Atibaia a São Paulo. Quanto maior sua velocidade, maior ou menor será o seu tempo de viagem? Claro que, quanto maior a velocidade, menos tempo irei gastar para percorrer essa distância. Sim, veja a tabela a seguir. Notou que quando a velocidade dobra, o tempo cai pela metade? Notei sim, são grandezas que quando uma aumenta, a outra diminui, e vice-versa. Sim, é isso. Essas grandezas são chamadas de grandezas inversamente proporcionais, GIP. Entendi, mas a razão entre essas grandezas também é constante como nas GDP? Não, né, João? Você é capaz de identificar o que é constante analisando a tabela do exemplo. Percebeu? Sim, claro, só estava te testando. Veja o que concluí. O produto entre as grandezas é que se mantém constante. Nesse exemplo, a constante é 6.000. Viu só? Não sou tão burro assim. Ai, João, nunca pensei isso de você. João, vamos fazer alguns exercícios para ver se você realmente entendeu o que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais? Vamos, quero saber se você é realmente uma boa professora. Engraçadinho.
Se você é ou não é um bom aluno, não conta, né? Vamos começar com os exercícios? Suponha que você vá a um bingo e exista um prêmio de R$ 10.000 para ser dividido entre os ganhadores desse bingo. Oba, adoro jogar bingo. Se concentra, João. Você é capaz de preencher a tabela seguinte? Você sabe se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Mas estão faltando algumas informações nessa tabela. Sim, mas assim mesmo é possível responder a minha questão. Preste atenção em como as grandezas variam. É verdade. Vejo na tabela que quando o número de jogadores aumenta, o prêmio que cada um vai receber será menor. Assim, essas grandezas são inversamente proporcionais, G e P. Correto! Agora preencha os espaços em branco da tabela. Bom, como são G e P, sabemos que o produto entre elas deve ser constante. Pegando o primeiro par de dados da tabela, 4 vezes 2.500 igual a 10.000. Para o segundo par de dados, isso também se verifica. 5 vezes 2.000 igual a 10.000. Então, significa que a constante é 10.000. Agora ficou fácil. Isso mesmo, João. Então vai lá. Para 8 acertadores, cada um receberá R$ 1.250, pois 8 vezes 1.250 igual a 10.000. E para o prêmio ser de R$ 1.000, devemos ter 10 ganhadores, para que o produto continue resultando 10.000. Muito bem, João. Agora seu último teste. Vamos supor que um trem em movimento constante percorra certas distâncias em determinados intervalos de tempo. Analise a tabela que descreve essa situação. Note que temos espaços em branco também, como no exercício anterior. Eu vi, sempre complicando a minha vida. E aí, são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Bom, notei que quando as distâncias percorridas aumentam, o tempo também aumenta. Então, as grandezas variam no mesmo sentido. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. E quando uma diminui, a outra também diminui. Portanto, são grandezas diretamente proporcionais, GDP. Correto. Consegue preencher os espaços da tabela? Lógico, se são GDP, a razão entre elas deve ser constante. Pegando os dois primeiros pares de dados, temos 4 sobre 2 igual a 6 sobre 3 igual a 2. Assim, a constante é 2. Irei preencher os espaços em branco com base nessa informação. Parabéns, João! Entendeu muito bem GDP e GIP. Obrigado, Maria. Valeu pelas explicações.